Meus amigos, uma notícia bombástica. Hoje, desde aqui da Venezuela do Sul, mas que diz respeito diretamente aos Estados Unidos, à política norte-americana, às instituições norte-americanas, mas, claro, tudo que diz respeito à política daquele país pega de cheio no traseiro do resto do mundo. Vamos lá. O que o Trump está dizendo? Está dizendo o seguinte: agora, há pouco tempo, há poucas horas, disse: ei, eu não estou brincando. Estou considerando ter um terceiro mandato. Estou considerando concorrer à reeleição deste atual mandato. Por que é que a esquerda norte-americana, por que é que a esquerda mundial está em polvorosa? E não pode! Não pode! Não pode! Uma emenda constitucional que modificou a Constituição americana em 1951, e o Trump querer agora emendar esta emenda inconstitucional é GOC do imperialista, Trump e tal e tal. Vejam, não é GOC. A Constituição norte-americana, um pouquinho de teoria do direito constitucional internacional, um pouquinho de direito constitucional comparado, como se diz na técnica. A Constituição norte-americana é considerada a Constituição mais estável, mais duradoura, mais objetiva e mais eficaz do mundo do direito constitucional de todos os tempos. É uma Constituição pequenininha, concisa, portanto, e que o próprio texto original dessa Constituição, pequenininha, mas poderosíssima, as próprias emendas que foram feitas ao texto original são também pouquíssimas. E elas próprias também são muito eficientes até hoje. Então vejam vocês, nos Estados Unidos, até 1951, o presidente da República podia se reeleger várias vezes, e não apenas uma vez, como ocorre hoje. Ocorre que o presidente Franklin Roosevelt, um dos presidentes do tempo da Segunda Grande Guerra, ele teve vários mandatos, como vamos verificar aqui agora. O Roosevelt teve 4 mandatos, um atrás do outro. Depois dessa experiência, a democracia norte-americana pensou, olha, talvez seja o momento de dar uma modificada nisto. E aí fizeram uma emenda constitucional, uma modificação no texto original da Constituição, para passar a proibir esta reeleição a presidente da República por mais de uma vez. Ou seja, é permitido só uma vez a reeleição. Ou seja, só é possível buscar um segundo mandato. Depois já era. Nem após o segundo, na sequência, e nem como o Lula teve 2 e depois voltaram com o Lula no terceiro, e o Lula, alguém por ele poderá buscar o 4º. Só se for o 4º. Aí as pessoas estão dizendo, a esquerda mundial, a do Brasil então, que é entendida de tudo, só não dos nossos próprios problemas. A esquerda mundial está dizendo, não, se desde 1951 os Estados Unidos mudaram a Constituição e não pode mais agora o sujeito se reeleger indefinidamente, se Trump mudar agora é oportunismo. É GOC, é um democrador e tal e tal. Não. Veja, um texto constitucional, uma Constituição, tem o seu texto original. Por exemplo, como essa atual Constituição do Brasil tem um texto original, de 1988. Aqui não conta no Brasil, porque o nosso direito constitucional é uma esculhambação, infelizmente. A Constituição é uma Constituição imensa, de quase 300 artigos, a brasileira, e que já tem numerosas emendas. Nos Estados Unidos é a coisa mais séria. Entretanto, o texto norte-americano, em 1951, a esse respeito das eleições, foi modificado, sofreu uma emenda. Hoje nós estamos em 2025. Por que é que não pode sofrer uma outra emenda para tratar da reeleição? Não há nada que impeça, a não ser o medo, a má vontade e a vontade de
só eles governarem, no caso dos democratas da esquerda norte-americana. Tecnicamente, constitucionalmente, não há nada que impeça que a Constituição norte-americana seja novamente emendada agora para permitir que o Trump tenha, não é o Trump, qualquer outro presidente que tivesse tido 2 mandatos pode passar até a ter 3, eles que vão achar, 4, não há nada de atípico nisso. Isso preocupa muita gente porque o Trump está com a bola toda, está com ótima saúde, está com ótima equipe e estão de fato muito preparados, provavelmente se sentem predestinados e com muita coragem e sabem que precisariam de um outro mandato para resolver toda a bagunça que os democratas vêm fazendo aí desde Bill Clinton e que com Biden assumiu o ápice do descaramento. Vamos lá. Vejam vocês. Há uma matéria do Globo que, com base em informações do Centro Nacional da Constituição dos Estados Unidos, traz as seguintes informações. A emenda que determinou essa mudança na regra, ou seja, que passou a proibir que um presidente norte-americano tivesse mais de 2 mandatos, a emenda foi ratificada, ou seja, confirmada pelo Congresso Nacional em 1951, impulsionada pelos republicanos da época, após a controversa sucessão de 4 mandatos. O democrata, do Partido Democrata, era o Franklin Roosevelt, e teve 4 mandatos consecutivos, um atrás do outro. O Franklin Roosevelt foi presidente dos Estados Unidos entre 1933 até 1945. Foram 4 mandatos. 4 mandatos. E morreu no cargo. Morreu em 1945, pouco antes da guerra, não é isso? Morreu no cargo. Era um homem adoentado, não abria mão do charuto e do uísque, esse Franklin Roosevelt. Então, vejam vocês. Essa mudança, que após os 4 mandatos de Roosevelt, fez com que o Congresso norte-americano, em 1951, procedesse à chamada 22ª emenda à Constituição norte-americana para impedir que um presidente tivesse um 3º mandato, ou seja, o máximo que pode ter, isso está vigente atualmente, são 2 mandatos. Essa emenda, feita, portanto, se a emenda foi feita ao texto original, ela significou o pensamento e a necessidade de uma época, o pensamento do povo e dos representantes do povo numa determinada época. Em 1951, após a experiência de um pós-guerra, se verificou que, dali em diante, seria interessante uma alternativa maior do poder. Se verificou que internamente os Estados Unidos estavam maduros o suficiente para exercitar a alternância do poder de uma forma mais diversa. Pronto, fez a emenda, 22ª emenda de 1951, passou a impedir então que o presidente pudesse ter um 3º e 4º mandato, etc. Nada impede, e não há nada de antidemocrático, que agora em 2025, diante de tudo que os Estados Unidos passaram, principalmente nos 4 anos de Biden, e tudo que o Elon Musk está trazendo agora aí, com toda a equipe de Trump, demonstrando o nível de corrupção, o nível de promiscuidade institucional que os democratas desde Bill Clinton vêm cultivando no seio das instituições, no seio do governo federal. Nada impede que agora, tal qual 1951, eles quiseram barrar um 3º mandato, porque já achavam que a democracia estava bastante estável. Nada impede que agora, em 2025, pelos motivos que eu acabei de retratar, nada impede que este povo norte-americano de agora e seus representantes cheguem à conclusão que é preciso fazer uma nova emenda
para modificar aquela anterior e passar a permitir que o Trump, por exemplo, ou qualquer presidente numa situação dessa, que já teve 2 mandatos, possa ter apenas um mandato a mais, ou seja, 3 mandatos, ou até 4 mandatos. Eu não acharia que hoje eles chegassem a devolver aquela situação anterior à 22ª emenda e passar a permitir que o presidente se reelegesse indefinidamente ou que tivesse 4 mandatos. Creio que essa emenda será necessária para o enfrentamento que a equipe de Trump e o povo norte-americano, sua maioria, percebe que será necessário esse enfrentamento. Provavelmente autorizarão que o presidente da República seja reeleito por até 2 vezes, ou seja, tem um primeiro mandato, podendo ser reeleito por 2 vezes, chegando no máximo de 3 mandatos. Eu estou vislumbrando isso. E vejam vocês, o judiciário, Estados Unidos é o seguinte, muita coisa de tudo que é de bom nasce nos Estados Unidos, mas também tudo que é de ruim tem origem nos Estados Unidos. Esta excrescência chamada ativismo judiciário teve origem, sobretudo, nos Estados Unidos. E agora estão tentando também fazer, que nem fizeram outro dia num grande país da América do Sul, estão tentando impedir e inviabilizar este segundo mandato do Donald Trump. Juizecos federais de um lugar aqui e acolá começam, numa canetada, querer desautorizar o eleito com votação recorde no voto popular, com votação recorde também nos delegados. Juízes, muitas vezes patrocinados por coisas ocultas, querendo com uma caneta, com a decisão monocrática, desautorizar um governo eleito pelo povo. O Trump não é um estelionatário eleitoral. O Trump não escondeu de ninguém o seu programa, a sua programação do seu mandato. As bandeiras, aquilo que pensava e desejava colocar em prática. Portanto, o povo, quando votou e elegeu de maneira recorde nos votos, deu autorização para que o Donald Trump, seguindo a vontade popular, colocasse em prática e concretizasse as promessas de campanha, a programação de campanha para o seu governo. Agora, juízes, uns 3, 4 por aí, em alguns locais dos Estados Unidos, com uma canetada, pretendem encurralar e revogar a vontade eleitoral do povo. Isto é antidemocrático e talvez bem por isso o Trump precise de mais um mandato para colocar isso em prática. O próprio vice-presidente, que tem formação jurídica também, é um advogado, o J.D. Vance, já disse que esse, por certo, será um debate que os Estados Unidos terão que enfrentar. Agora, nesses 2 primeiros anos do governo Trump, o debate irá indagar o seguinte à população. Nós somos uma democracia popular, como quiseram os nossos pais fundadores, ou nós somos um Estado tecnicista dominado por uma casta burocrática que quer reger o país contra a vontade do povo. Esse é o debate. E é dentro desse debate que provavelmente será levado a cabo nos Estados Unidos, com muita força, que restará autorizado pelo povo que Trump tenha o 3º mandato. Talvez a tarefa que ele tem pela frente de limpar a sujeira dos antidemocráticos que vem dominando os Estados Unidos por tanto tempo, talvez essa tarefa de fato não dê tempo de ser realizada em 4 anos. Provavelmente não. E aí está o Trump avisando. Talvez eu tenha que ter um 3º mandato. Olha aqui essa matéria da CNN que exatamente fala disso. Não estou brincando, disse Trump.
sobre possível terceiro mandato. Segundo o presidente, aspas, existem métodos pelos quais é possível fazer isso. Acabei de explicar, mas não explicou quais seriam. É porque a CNN se finge de analfabeta institucional. O presidente republicano Donald Trump, nesse domingo, 30 de março, disse que não estava brincando sobre buscar um terceiro mandato presidencial. Eu já expliquei, agora vocês já estão vacinados para entender essa expressão que eles vão usar aqui agora. Algo que não está autorizado pela Constituição dos Estados Unidos. Não é uma cláusula pétrea. Pode ser emendada novamente, sim. Né? Trump, que assumiu o cargo em 20 de janeiro de 2025, para seu segundo mandato não consecutivo na Casa Branca, fez vagas alusões à busca por uma terceira gestão, mas abordou diretamente nesse domingo em uma entrevista por telefone à NBC News. Disse Trump: não, eu não estou brincando. Não estou brincando. Mas é muito cedo ainda para pensar nisso. Mas o tempo corre rápido, presidente Trump. Segundo Trump, aspas, existem métodos pelos quais você poderia fazer isso, como você sabe. E como eu lhes expliquei, ele se recusou a falar mais sobre o tema, sobre esses métodos específicos. Aí vem um complemento da matéria da CNN. Os presidentes dos Estados Unidos estão limitados a 2 mandatos de 4 anos consecutivos ou não, desde a 22ª emenda da Constituição americana. O que mais tem a esse respeito? Só tem isso. Acho que eu acabei explicando mais a vocês nesse vídeo, um pouquinho longo, mas pelo menos agora vocês já estão experts nessa matéria de que se o Trump pode buscar um terceiro mandato ou não. Eu acho que está com cara de que o loirão terá um terceiro mandato. Mas como bem disse ele, ainda é cedo. É um cedo que passa rápido. E já já talvez a matéria já estará madura para debate. Tudo dependerá da sanha ou do controle desta sanha destes juizecos nos 4 cantos dos 50 estados norte-americanos que querem impedir um presidente eleito pelo povo de governar. Todo ativismo judicial é inconstitucional porque agride a necessária independência e equilíbrio harmônicos entre os poderes. E é por isso que a própria Constituição terá que dar uma resposta à nova emenda para permitir o terceiro mandato, para que a Constituição seja, de fato, protegida por este arcabouço constitucional. Um abraço, deixem seu like, inscrevam-se, confiram a inscrição se já inscritos, deixem um comentário de engajamento, um oi que seja, não esperem a notificação. Entrem no canal várias vezes e aproveitem os vídeos. Além disso, compartilhe sempre. Há uma aba aqui embaixo chamada Seja Membro, na qual você pode clicar e tornar-se membro do canal. Isto é muito importante.